Então, começando mais uma reunião, a gente começa a nossa gravação, vai fazer a oração de abertura e a gente em seguida começa com o tema de hoje, tá bom? A Gisele vai fazer a nossa oração de abertura hoje. Só peço para confirmar se me ouvem. Tá ouvindo? Tá, Sim. obrigada. Boa noite a todos. Senhor, meu bom Deus, obrigada por mais essa oportunidade de reunião com os amigos, encarnados e desencarnados. Agradeço a oportunidade de mais esse aprendizado e também que as nossas orações e toda essa reunião aqui, ela possa ir lá para lá para a Rússia, para a Ucrânia, para as ações da OTAN, para evitar a guerra. Obrigada. A Gisele se emocionou, é natural, né? A gente sempre fica mexida mesmo, ainda mais com um tema tão forte quanto esse, de um conflito, né, que tem afetado de forma tão dolorosa nossos irmãos em humanidade. Porque nós somos todos irmãos, né? Somos todos filhos do mesmo Pai, Deus nos criou a todos. Então, que nós continuemos a nossa oração, vibrando as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos em prol de todos os irmãos que estão passando necessidades nesse momento, no espaço onde está havendo guerra, outras guerras que existem, né? Elevemos os nossos pensamentos, as nossas vibrações para todo o terremoto que atingiu a região da Turquia e da Síria, que nós, dentro das nossas possibilidades, emanemos as nossas melhores vibrações, pedindo a Deus, aos nossos anjos protetores, a todos os amigos benfeitores, que se unam e espalham energias para todos, aqueles que perderam familiares, aqueles que se dirigiram para as zonas de conflito, para as zonas do terremoto, que proteja, Senhor, todos. Que sejam protegidos os nossos índios no Brasil, que sejam protegidas as pessoas que passam por dificuldades, as inúmeras milhares de pessoas que estão no Brasil e que estão em situação de miserabilidade. Aos nossos irmãos que estão em situação de rua, enfim, Senhor, há muitas, muitas dificuldades. Que todos nós nos unamos e vibremos por todas essas pessoas. E que nós possamos também agradecer por todas as condições de que dispomos, pelos nossos recursos, pelo nosso lar, pelo teto que temos sobre as nossas cabeças, pelo alimento, pela nossa saúde. E que Deus, o Pai, nos abençoe a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus, Pai e Mãe, de infinitas bondade e misericórdia, nós nos colocamos em vossos braços. Abençoe essa nossa noite, essa nossa reunião. Amém. Enfim, então, hoje, né, estamos em fevereiro, é a terça-feira anterior à terça-feira de carnaval, e a gente tem, então, oficialmente os dias dedicados ao carnaval, que a gente, né, já comentou aqui um pouquinho, que as festividades, elas não são boas ou más em si só, né? É muito importante
a forma como a gente se comporta em cada uma delas. E muita gente nem vai aderir aos festejos de Momo, né? Não vai entrar na folia, não vai, como se diz no popular, rasgar a fantasia. Muitas pessoas vão utilizar esse tempo para um recolhimento, para um descanso de que estejam precisando, e tudo é válido, né? Mas o importante é a gente lembrar, então, que na próxima terça-feira não temos essa reunião e teremos em seguida na outra terça seguinte, que será a quarta terça-feira do mês, né? E que na quarta terça-feira do mês nós temos o mesmo trabalho que nós temos aqui, como hoje, que é a segunda terça-feira do mês. E lembrando disso, eu fiquei pensando o que a gente podia estudar um pouco e trazer, né, para a gente comentar um pouco aqui em termos de estudo. E aí eu fiquei pensando, né, eu já fui professora durante um tempo, faz muito tempo, mas acho que uma vez professora, isso acaba ficando sempre dentro da gente de alguma forma. E eu fiquei pensando que as coisas que a gente aprende, elas não necessariamente elas são aprendidas uma vez e a gente não precisa ir nunca mais voltar a elas. E nesse mote, nesse jeito de pensar, então eu fiquei pensando que talvez fosse interessante a gente se lembrar, né, quais os propósitos, por que a gente está aqui, por que essa casa existe, né? E a gente sabe que essa casa existe e a gente tem como um propósito fundamental que é a gente aprender, a gente se instruir. Aliás, a doutrina espírita traz como pressuposto básico o instruí-vos. É necessário que a gente aprenda. Isso é o ponto fundamental da nossa existência aqui. Para que a gente veio? Para a gente aprender, né? Para a gente suprir ignorâncias nossas, coisas que a gente não sabe e que a gente veio aprender. E aqui nessa casa, um dos pilares essenciais é isso, é a instrução. E nesse sentido, a gente vai junto com o trabalho que é desenvolvido aqui nessa segunda terça-feira do mês, que é o tratamento espiritual, eu pensei que a gente poderia se lembrar, em primeiro lugar, dos princípios básicos da doutrina espírita, que são a base do nosso trabalho, né? E sobre o que se assenta a doutrina espírita? Quais são os pilares da doutrina espírita, né? O que é o pilar? É aquilo que sustenta, onde se assenta uma construção. E a construção da doutrina espírita, ela se assenta sobre alguns pilares fundamentais. Então a gente vai relembrar, eu tenho certeza que todos sabem, mas acho que a ideia é essa mesmo, que a gente relembre, fortaleça, inclusive porque sempre que a gente revê algum aprendizado, a gente sedimenta isso, a gente fortalece esse nosso aprendizado, né? E um dos pilares é a existência de Deus. Deus é o que é Deus? Aliás, a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos é justamente essa: que é Deus? E a resposta que os Espíritos nos trouxeram foi: Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Então, Deus é o quê? É eterno, é único, é imutável, é justo, é bom, é soberanamente bom e justo. E, aliás, essa ideia da gente sempre pensar que Deus é soberanamente justo e bom, se isso é bem assimilado por nós, isso pode nos trazer uma tranquilidade muito grande. Porque então, Deus, ele não é aquele que castiga, ele é bom e ele é justo. Ele é puro, o amor, né? E ele não castiga e ele não traz de modo algum nenhum sofrimento para a gente. Ele não vai trazer castigo, ele não vai trazer nenhuma perturbação. Não é Deus que faz isso. Deus não é permissivo, ele não permite. Não é Deus que permite que as coisas ruins, os nossos desconfortos aconteçam, né? Então, isso é uma das premissas, é um dos pilares. O outro pilar é a gente pensar na pluralidade dos mundos. Então, a gente sabe que é lógico, né? É uma ideia muito lógica, muito racional, que a gente não está sozinho.
né? E a gente sabe que existem outros mundos, outros tipos de existência corpórea e que estão em outras condições muito diferentes da gente. Eu acho que a gente sempre se lembrar de que Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Então, esse é um princípio que fala para a gente de razão, de lógica, né? Por que a gente seria os únicos a existir nesse universo aí tão vasto, né? E se a gente pensar, por exemplo, no Sol. O Sol é uma estrela, a gente sabe disso. Mas a gente também já sabe que o Sol, que é tão poderoso para nós, né, a gente já tem essas comprovações, que ele é uma estrela entre a cerca, até não há um número exato, mas entre a cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas que existem. O Sol é uma, assim, só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, né? E se a gente for ver nos estudos que já existem, existem as estimativas dizendo que existem centenas de bilhões de galáxias. Portanto, isso daria um número assim que seria próximo de mais de 10 sextilhões de estrelas. Então, por que a gente seria os únicos a existir nesse universo tão vasto, né? A gente não consegue nem imaginar uns números tão grandes como esse. Então, essa questão da pluralidade dos mundos é simplesmente lógica e racionalidade. Outro pilar básico é a imortalidade dos espíritos, né? O que é o espírito? É um princípio inteligente que Deus criou, individual, que tem o revestimento do perispírito, que é aquela substância vaporosa, vamos dizer assim, né? Semimaterial, como está definido no Livro dos Espíritos, e que é aquilo que envolve o nosso espírito. Muito bem, nós somos um princípio. Deus nos criou como princípios. Portanto, a gente vai pensar que se o espírito é imortal e foi criado como um princípio, é lógico que ele precisará de muitos degraus para ir atingindo um ser maior, atingir degraus superiores, né, de capacidades de existências. Para isso, é necessário que haja uma quantidade de existências. E aí que vem o próximo pilar, que é a pluralidade das existências. A gente não consegue, numa só existência, lapidar tudo, aprender tudo de que um espírito precisa. Um princípio que foi criado, ele não passaria a um espírito com todas as capacidades numa existência única. A gente tem como, né, encarnado aqui tantas dificuldades, tantas imperfeições, e a gente vai passando pela vida, buscando melhorar, a gente se melhorar, buscando identificar e suprindo e cuidando dessas nossas dificuldades, e o quanto que é difícil, e quantas vezes, muitas delas, a gente nem consegue superar. Supera algumas, adquire outras. Enfim, a gente tem que buscar sempre a ideia de que a pluralidade das existências é um fato. E é nessa pluralidade que assim vão se formando os espíritos, vão evoluindo. Então, vem a ideia exatamente de que a gente está no processo de evolução, né? E aí a gente vem para nessa questão de pluralidade das existências com o princípio básico que é da sucessivas encarnações. Então, a gente vai precisar de várias encarnações para ir alçando mais tudo que é necessário para que a gente vá adquirindo a condição de um espírito cada vez mais evoluído, né? Então, a gente vai escalando esses degraus no sentido de buscar a evolução como espírito. E como quinto pilar, a gente tem a comunicabilidade dos espíritos. E como é que os espíritos se comunicam?
no nosso estágio de evolução, os espíritos se comunicam usando intermediários, que são os médiuns, por isso que se diz médiuns, medianeiros, intermediários, aqueles que fazem a intermediação para haver a comunicação do plano espiritual para esse nosso plano de encarnados. E eu trouxe esse quinto pilar justamente para poder chegar naquilo que a gente trabalha aqui nas segundas e nas quartas, terças-feiras do mês, que é a comunicação dos espíritos que precisam de ajuda. Às vezes eles nem sabem que precisam, mas eles são trazidos aqui, e aqui eles têm a oportunidade de se manifestar, né? Como acontece em muitas casas espíritas, os médiuns que se dispõem a dar voz, a serem os contatos desses espíritos para que eles se manifestem, então eles vão dar passagem para que os espíritos falem das suas emoções, falem dos seus sentimentos, falem às vezes dos objetivos pelos quais eles estão aqui. Alguns sabem por que estão, outros não sabem. Quantas vezes há manifestação de espíritos que, sabe, se começam a se manifestar e dizendo, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eles podem não saber, porque existe todo o processo pelo qual eles estão passando. Mas o plano espiritual sabe e auxiliou para que eles viessem, para que eles tivessem a chance de se manifestar, de serem ouvidos, de serem acolhidos, de serem auxiliados, se eles concordarem, porque todos temos o livre-arbítrio, né? Então, agora, por causa dessas diferentes formas com que eles se manifestam, muitas vezes se manifestam de uma forma raivosa, de uma forma agressiva, palavreado, tá? Então, assim, o médium também tem a possibilidade de segurar um pouco a onda, no sentido de não vai sair na agressividade física, mas eles vão se manifestar, às vezes com palavras mais duras. Então, a gente, por orientação espiritual mesmo, a gente tem orientação de que as manifestações desses espíritos, elas não sejam presenciadas por aquele frequentador que vai ser acolhido ali. Então, muitas vezes, o frequentador vem, ele nem sabe, mas tem algum espírito que está acompanhando-o, né? Ele está sendo uma possibilidade, um veículo para trazer junto esse espírito. E ele vai chegar aqui, vai ser atendido, esse espírito vai ser acolhido, vai ter a chance de se manifestar, né? E se ele aceitar, ele vai ser auxiliado. Então, a pessoa que frequenta o centro espírita, ela tem a possibilidade, duas coisas muito importantes. Uma, de ser auxiliada, porque todo mundo que vem aqui recebe auxílio. Todas as pessoas que vêm no centro, elas são cuidadas, elas recebem uma harmonização através do passe, através de toda a harmonização energética que os espíritos da casa fazem. Então, a gente sabe, né, até a física já sabe disso, nós somos todos energia. Portanto, nós estamos condensados nessa figura física, mas a gente na verdade, tudo energia que está mais densificada. E existem energias que não estão tão densificadas assim. E não são exatamente espíritos, às vezes são energias mais densas, que a gente às vezes produziu com sentimentos de mágoa, com sentimentos de raiva, ficam todas girando ao nosso redor. A gente sabe que até a gente chama de miasmas, né? Como se fosse, sabe, vamos pensar assim, uma fumacinha que fica ao nosso redor. E quando a gente vem no centro espírita, a gente tem a oportunidade de que isso seja limpo, que seja harmonizado. Os espíritos vão fazer isso enquanto a gente está aqui. Então, a gente tem a possibilidade de receber auxílio,
ser auxiliado, de ser energizado, de ser harmonizado, a gente também tem que se dispor, sempre o livre-arbítrio. A gente se dispõe, a gente permite. E a gente também tem a oportunidade de se doar. Ah, acha que não? Que é só vir no centro espírita receber, né, um passe e só recebe. Não, quando a gente vem aqui, a gente se doa também. Como? Primeiro, pode acontecer de a gente vir acompanhado de uma ou mais energias, de um ou mais espíritos, né? E esses espíritos serem acolhidos, serem auxiliados, serem encaminhados para serem auxiliados. Então a gente fez alguma coisa de bom, a gente fez o bem, porque a gente foi um veículo para que eles viessem. Quantas vezes eles estão conectados a nós por coisas que a gente fez em outras vidas, às vezes estão conectados a nós por emoções dessas vidas que a gente tem cultivado, né, por afinização energética, e a gente está sendo um veículo para que eles possam ser auxiliados, né? Enfim, tudo isso a gente quer dizer o seguinte, que num centro, numa casa espírita, todos, encarnados e desencarnados, são auxiliados, são cuidados, né? E a gente pode realmente não só ajudar, como ser ajudado, na medida em que isso seja o melhor para nós. E quem que decide isso? É o plano espiritual. E a gente aqui, por exemplo, quando se coloca, quando nós somos trabalhadores, e tanto nós trabalhadores quanto os frequentadores, todos temos a consciência de que nós somos auxiliados sempre, né? E o plano espiritual traz essa informação, esse cuidado conosco. Quando é um frequentador que eventualmente ainda não tem uma solidificação em relação à doutrina, pode eventualmente se impressionar com alguma manifestação espiritual. Então, por isso que, em regra geral, as pessoas que frequentam o centro não participam do momento em que os espíritos se manifestam. Mas tudo isso significa cuidado do plano espiritual com cada um, tá? Então, esse era o assunto que eu queria trazer hoje, e, é, e a gente pensar sempre na nossa conduta, não só no centro espírita, como também a gente no nosso dia a dia. Porque a gente sabe que a gente vem aqui, a gente está se doando, está sendo um veículo para o bem. A gente está aqui, por exemplo, está sentado, a gente entra em oração, a gente entra numa outra vibração, né? E que isso também é aproveitado pelo plano espiritual para distribuir essa vibração para todos os que necessitam. A gente sabe também que a gente recebe, né, muita ajuda, muito cuidado. Então, a gente recebe um passe, a gente recebe uma energização, uma harmonização. Mas é sempre importante lembrar que não é só aqui que a gente pode manter esse estado. Ele também depende de nós para ser mantido no nosso dia a dia. Ah, é fácil? Não. Sabemos que não é, por isso que a gente está encarnado, para poder aprender muita coisa e exercitar muita coisa. Mas também é bom a gente sempre firmar esses conhecimentos de que a nossa atitude no nosso dia a dia pode facilitar também o nosso bem-estar. Então, por isso que eu trouxe hoje, está sendo um papo mais leve, não estou falando, acho que nenhuma novidade, mas a ideia é isso mesmo, sabe? Da gente lembrar as coisas, lembrar os fundamentos, a gente olhar um pouquinho para a nossa vida com mais tranquilidade, pensar o que eu posso fazer no meu dia a dia para eu me tranquilizar. Porque não tenham dúvidas, a gente o tempo inteiro vai passando por determinadas situações e que a gente pode se desequilibrar, né? E é natural, a gente está sujeito. E para que é isso? Para que a gente vá se cuidando, aprendendo a também se cuidar. Sabe, quando a gente é criança, ou quem tem filho, sabe disso como é que ocorre,
a gente vai querendo que a criança vá ficando independente. Nossos pais, nossas mães fizeram isso com a gente, foram cuidando, mas ao mesmo tempo estimulando a nossa independência. Então, os nossos bons amigos espirituais, da mesma forma, eles nos cuidam, eles nos auxiliam, eles nos protegem, eles nos fortalecem, mas sempre nisso, de que a gente também precisa fazer a nossa parte, tá? Então, esse era o que eu tinha para trazer hoje, e para completar, para finalizar, eu acho que sempre é interessante que a gente sedimente os conhecimentos, às vezes a gente fica com dúvidas, e eu acho que sempre é bom a gente também ter outros exemplos, pessoas que já caminharam um pouco mais adiante no caminho desse aprendizado. Recentemente eu vi uma entrevista dada por um médico, ele é médico, cirurgião, oncologista, já falei o nome dele aqui, e ele realmente é muito famoso, é palestrante, tudo, é autor de vários livros, é o Dr. Paulo César Frutuoso. Se alguém sabe, eu já recomendei, mas volto a recomendar, ele tem o primeiro livro dele, super interessante, que chama-se A Face Oculta da Medicina. E recente eu assisti a uma entrevista que ele deu é um canal, como é que chama, de podcast, que aquele ator e diretor chamado Carlos Vereza tem, chama-se Nas Veredas do Vereza. E ele entrevistou o Dr. Paulo César Frutuoso. O Dr. Paulo César Frutuoso faz um apanhado bem resumido mesmo, mas da atuação que ele tem desde 1978 no Lar de Frei Luís, que acho que é a maior casa espírita do Rio de Janeiro, com certeza, mas acho que até que é do Brasil. E ele tem presenciado e tem atuado lá no Lar de Frei Luís e continua atuando. Então, a sedimentação do conhecimento espírita pela prática do Dr. Paulo é muito grande. E isso traz, sabe, mais fundamentos também para a gente se fortalecer no conhecimento. Então, eu sugiro que assistam essa palestra. Vou colocar o link dela no primeiro comentário da publicação que eu fizer dessa reunião no Facebook. Vou colocar também o link lá no grupo do mensagens do WhatsApp da gente, tá? E sugiro que assistam, porque, né, eu falei de uma forma bem simplificada, dentro das minhas limitações, mas eu acho que é sempre bom a gente se enriquecer com outros que sabem mais do que a gente, tá bom? Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu desejo que todos tenham uma boa semana. Quem for cair na folia, que caia com muita alegria, com muita responsabilidade, com esse corpício que a gente tem, que foi nos ofertado, que é precioso, então que a gente cuide. Como eu disse no começo, a folia, a festa, ela não é boa ou má por si mesma, ela é boa ou má de acordo com o que a gente faz dela, de acordo com como a gente pode se posicionar, né? Então, se alguém for curtir um carnaval, que curta saudavelmente, que vibre muita alegria, que isso é bom, que alguém que não vá fazer isso, que se recolha, aproveite o tempo de tranquilidade, né? Uma oportunidade para dar uma pausa quem puder, porque obviamente vai ter gente que não vai ter nem o tempo, tem que trabalhar em outras coisas, enfim, né? Mas que seja uma boa semana, a gente volta a se encontrar na quarta, terça-feira, que vai ser, sem ser a próxima, na seguinte, tá bom? Alguém tem alguma colocação? O pessoal está aqui, então eu vou me despedir, esperando que todos se sintam bem, que estejam tranquilos, que tenham, então, um bom feriado. Alguém gostaria de se manifestar? Alguém gostaria de fazer alguma observação? É sempre bom a gente ter uma palavrinha de algum de vocês, viu? Olha, eu vou colocar aqui, cada um, se quiser se manifestar, pode tirar o mudo do seu próprio aparelho. Sim. Alguém quer se manifestar, fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida no que eu falei? Algum ponto que vocês acham que poderia ser mais bem explicado? Tá tranquilo? Pelo jeitinho parece que tá, né?
Tá bom. Então é isso. Nós vamos fazer agora. Todo mundo está com a água ali aí ao lado? Então, vamos fazer a nossa oração, vamos fazer a nossa vibração, pedindo aos nossos bons amigos espirituais que abençoem, que fluidifiquem a nossa água, que ela possa ser bem energizada, que ela possa nos auxiliar, né, nos nossos momentos, na nossa casa, no nosso lar, ou no trabalho, se alguém quiser levar para o trabalho, tá bom? Então, vamos respirar bem fundo, nos aurir de boas energias. Vamos visualizar uma imagem bem bonita. A primeira que vier na mente de cada um. Pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, pode ser a si mesmo. Imaginar a imagem de si mesmo. E vamos, de nossa parte, buscar emitir de nós energias boas para esse lugar, para essa pessoa, para nós mesmos. Hoje é um pouco diferente. Nós não vamos pedir, nós vamos doar. Doar aqueles sentimentos bons que nós temos dentro de nós. Doar a nossa capacidade de sentir amor, de emitir amor, de emitir carinho, os nossos mais profundos sentimentos, aqueles bons, que a gente às vezes fica até sufocado, porque sente tanta coisa boa dentro de si e às vezes não sabe nem como externar. Agora é a oportunidade. Cada um vai acessar dentro de si algo de muito bom. E aí sim, pedir aos nossos amigos espirituais que canalize essas boas energias, somadas às boas energias desses nossos amigos, para essa nossa água. Que ela seja abençoada, carregada de boas energias, das nossas melhores vibrações. E com um profundo sentimento de gratidão a Deus por estarmos neste momento unidos, nós elevamos nosso pensamento à nossa Mãe Divina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus amigos, que bom seria se todos abrissem aí as câmeras, ou pelo menos o som, e a gente se despede em conjunto, tá bom? Até a próxima terça-feira. Um bom feriado para todos. Um abraço especial para o João que voltou, né? Olha, o Nivaldo está dizendo um abraço especial para o João, que apareceu de novo aqui, fazia tempo. Nivaldo, estou te mandando um abraço, João. Um abraço para Então, todos vocês. vou falar aí para o também. pessoal que está aí, Glória, Kimberly, Ana Caroline, Vitória, Simone, Mariana, Sandra. Muito bom ter vocês todos juntos, viu? Falei, Glória. Então, até a outra terça-feira, gente. Beijo. Muito obrigada de coração. Tchau, tchau. Muita gratidão a cada um. Beijos a todos. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.